noite. E ficou muito claro aí pelas suas falas que, embora você tenha admitido o erro, você não teve a grandeza de caráter de pedir desculpa. Tô rindo, desculpe, porque o final foi gran finale. Me faltam argumentos, me faltam argumentos, me faltam argumentos. Supostos aí de um bom debate é a credibilidade dos debatedores. Mas ontem, nesse mesmo programa, eu tive a minha credibilidade questionada publicamente, por isso eu quero aproveitar essa fala inicial para defender a minha reputação e o meu compromisso com a verdade. Uhul! Em dado momento da minha argumentação, eu disse o seguinte, abre aspas, no contexto de uma doença altamente infectante, como a Covid-19, é muito difícil fazer um isolamento social efetivo, tanto que os números de Nova York, que foi o epicentro da pandemia no Ocidente, deixaram isso muito claro. 2/3 das contaminações em lockdown, que é uma versão aí mais severa de isolamento e quarentena, foram dentro de casa. Em uma resposta, por assim dizer, muito exaltada a essa minha colocação, o Dr. Augusto retrucou. Não dá para trazer de novo esse estudo de Nova York de que 2/3 das pessoas ficaram infectadas em casa. Eu desmontei esse teu argumento aqui ao vivo. Continuou. Esse estudo foi feito com 66 pessoas. Ele não significa nada. Vamos tratar da realidade. Então eu peço ao espectador que grave essa informação simples e objetiva. Um estudo, que não significa nada, com 66 pessoas. Por mais de 4 minutos, eu ouvi pacientemente e, acima de tudo, respeitosamente o discurso do meu colega. Mas, quando eu iniciei a minha réplica, eu já fui interrompido em menos de 10 segundos de fala. E ainda tive que escutar o seguinte absurdo. Fica à vontade, pode falar suas fake news. Fala do teste de Nova York. Bom, a definição de fake news ela ainda é muito vaga, mas já é tratada como crime no âmbito do STF. Em linhas gerais, fake news é uma notícia fraudulenta, veiculada com o objetivo de desinformar, ou pior, manipular o público. Acusar um comentarista político de disseminar informações falsas talvez seja ofensa máxima à sua honra e à sua reputação profissional. Seria como acusar um advogado criminalista de defender penas maiores para os seus clientes. Mas o Dr. Augusto foi além, insinuando que eu dissemino informações sabidamente falsas, ou seja, que eu minto intencionalmente para a audiência da CNN. Olha esse trecho. É inadmissível que você traga esse estudo de novo. Você sabe que é mentiroso, Caio. A gente aqui tem um papel como comunicador. Bom, após essas sucessivas grosserias, eu tentei lembrar ao meu debatedor que ele estava num ambiente de excelência. E aqui na CNN, a gente tem um manifesto que orienta, o que deveria orientar a nossa conduta profissional. Ele diz o seguinte no seu trecho final: fatos não são interpretações. Uma vez que os fatos já estão estabelecidos, opiniões podem ser formadas. É por isso que, na CNN, nós começamos com os fatos. Então vamos aos fatos sobre os dados da pandemia em Nova York, divulgados pessoalmente pelo governador Andrew Cuomo em 6 de maio. Lembrando que o Dr. Augusto alegou ontem que esse estudo foi feito com 60 pessoas e que ele não significa nada, certo? Fala do governador. Se você reparar, 66% das pessoas infectadas pelo vírus estavam em casa, o que é chocante para nós. E só para complementar essa informação do governador, outros 24% dos pacientes estavam em casas de repouso ou de assistência especial. Portanto, cerca de 90% das contaminações por Covid-19 em Nova York se deram em ambiente domiciliar. Isso em plena vigência de um isolamento social muito mais rigoroso que qualquer um aqui no Brasil. O governador, ele continuou: nós pensamos que talvez eles, os pacientes infectados, estivessem usando o transporte público e tomamos precauções especiais. Mas, na verdade, não. As pessoas estavam literalmente em casa. Estavam trabalhando? Não. Agora, será que o governador de Nova York, no auge da pandemia, ia repercutir números de um estudo irrelevante feito com apenas 66 pessoas? Certamente não. E para comprovar isso, a gente pode consultar o serviço de checagem de fatos do Grupo Estado. O Estadão Verifica, que analisou o tema e cravou o seguinte, aspas, o governador Andrew Cuomo deu uma entrevista coletiva para falar sobre os dados coletados pelo Departamento Estadual de Saúde. Foram mais de 1.300 pacientes internados em 113 hospitais de todo o estado ao longo de 3 dias.
O levantamento desenhou o perfil dos pacientes infectados nesse período. Pessoas com mais de 51 anos, somavam mais de 73% da amostra, e que estavam, adivinha, isoladas em casa. Ou seja, não se trata de um estudo insignificante com 66 pessoas, como afirmou ontem, cheio de certeza, o meu debatedor, mas sim de uma amostragem com validade científica, envolvendo mais de 1.000 pacientes em mais de 100 hospitais no epicentro da pandemia nos Estados Unidos. E aqui uma nota pessoal, percebam o absurdo de ser acusado de veicular fake news com base em uma informação completamente falsa. Fora que vários trabalhos científicos aí ao redor do mundo têm comprovado que é óbvio, pessoal, é principalmente em ambientes fechados que se dá a transmissão do vírus. Então, eu recomendo uma matéria publicada no The New York Times, intitulada How Safe Are Outdoor Gatherings? Ou Quão seguras são reuniões ao ar livre? Esse artigo ele traz um compilado de estudos que corroboram os dados coletados pelo Departamento de Saúde nova-iorquino. Só para vocês terem uma ideia, o estudo japonês, que se debruçou aí sobre 100 casos de infecção por Covid-19, estabeleceu que a chance de contrair o vírus na rua é 20 vezes menor. Uma outra pesquisa, dessa vez chinesa, mostrou que em 7.000 pacientes analisados, houve apenas uma contaminação ao ar livre. Uma epidemiologista de Harvard, professora Julia Marcus, chegou a afirmar, aspas, o ar livre é o que vai nos salvar. Esses são os dados atuais sobre a transmissão do novo coronavírus. Agora, a interpretação desses dados e as conclusões que a gente extrai deles, isso varia de pessoa para pessoa, de governo para governo, e isso faz parte do debate. Nova York, por exemplo, divulgou esses números, reforçando o fique em casa. Eu vejo esses números de outra forma. Eu me sinto muito mais seguro para defender a flexibilização da quarentena e a adoção do isolamento social focado em grupos de risco. E eu me pergunto, onde está a fake news aqui? Cadê a notícia falsa que eu supostamente divulguei? Então, como espectador da CNN, eu reitero o meu compromisso com a busca pela verdade e eu tenho humildade intelectual para saber que esse é um esforço diário e que eu posso, não só posso, eu posso e vou errar. E se eu me equivocar de forma relevante sobre fatos, vocês podem contar aí com a minha retratação, como inclusive eu já fiz em outras ocasiões. Então, muito obrigado aí pelo espaço e feitos os devidos e necessários esclarecimentos, vamos voltar ao debate que o tema é interessantíssimo. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Deixando muito claro, então, pedir uma gentileza aos debatedores sempre para a gente ficar, obviamente, no assunto, que nós determinamos. Não, nada a ver, irmão. Vocês são notificados, todo mundo sabe o assunto, então podemos voltar ao assunto de hoje. Não! Por gentileza, vamos lá ao debate, então? Eu acho que não. Eu gostaria de tratar, por exemplo, se Beatles é melhor que Rolling Stones. Uhul! Se a gente tem essa liberdade aqui de simplesmente trazer o tema que bem entende, eu acho que é quero melhor, tratar. doutor. Eu estou agora falando. Eu quero tratar sobre que banda é melhor. Acho esse tema, inclusive, bastante interessante. Ou a gente poderia tratar se pizza deve ser comida com ou sem ketchup. Sim, Augusto e Caio, por gentileza. Eu vou continuar. Eu vou responder apenas só duas. Uma questão para os dois, por gentileza. Claro, por gentileza, não é essa a intenção, da gente transformar isso num ringue. Não, nada a ver, irmão. Numa balbúrdia, não é essa Claro que não. a proposta do debate. A gente sempre abre o debate dizendo que são temas relevantes. Não! Com visões diferentes para as pessoas em casa terem a sua conclusão. Então, eu peço que os dois tenham respeito ao telespectador, a mim e à CNN, e vamos então ao debate. E se vocês quiserem, numa outra vez, voltar a esse assunto de ontem e fazerem o debate, ok. É possível que a gente tenha uma coerência? Não! Não, infelizmente eu vou ter que responder a 2 pontos da fala inicial do Caio. Sinto muito. Então, Primeira nós deles. vamos cancelar o debate de hoje. Não, eu vou, são bastante simples. Então, por favor, São bastante responda e simples depois a gente bastante volta. rápido. Mas eu peço, por gentileza, Claro. que os dois tenham respeito ao nosso telespectador, Cara de pau! a mim e à CNN, por favor. Claro. Respeito à CNN, quem faltou foi ele que desrespeitou o tema. Eu vou Eu só apenas estou responder, reiterando eu o vou nosso apenas compromisso responder a diário. dois pontos dele, são pontos que eu acredito que a gente vai ter, inclusive, uma concordância. Caio, no calor do debate, realmente, eu, ao invés de falar 66%, eu falei 66 pessoas.
foi um equívoco do espectador. Mas o espectador se recorda, imagino, quando eu tratei desse estudo especificamente aqui e trouxe uma vasta análise dele, que eu não vou retornar a ele. E com relação ao termo fake news, Caio, você tem toda a razão. Ele foi usado de forma equivocada por mim. O que você faz é falácia argumentativa, não é fake news. São duas coisas diferentes, então aqui eu deixo também registrado que o termo fake news, por mim dito em relação ao meu debatedor, ele foi usado de forma inapropriada. Voltamos, então, ao tema do debate. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Pedro, cara! Hoje, quarta-feira, foi o balanço negativo para os dados sobre as vítimas de Covid-19, extremamente negativo. Foram registradas hoje 1.223 novas mortes em todo o país, que é um número 18% superior da quarta-feira da semana passada. Ou seja, não tem condição financeira como grandes clubes têm de fazer. Portanto, eu continuo, por mais que tenha dificuldade, e assumo essa dificuldade, de conseguir imaginar argumentos sólidos. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Para dizer não voltemos ao futebol, me preocupa bastante este retorno, neste momento, principalmente diante desse dado de que os números de hoje, quarta-feira, foram 18% maiores do que a quarta-feira passada. Bom, agora finalmente endereçando o tema, né? Nós já estamos preparados para a volta do futebol. Aliás, de fato, parece que a gente está num flashback coletivo, porque essa é a mesmíssima pauta do dia 20 de maio. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Bom, na minha visão, a resposta para essa pergunta ela depende aí da combinação de 4 fatores que vão variar conforme a região analisada. Então, em primeiro lugar, o estágio da pandemia, né? Ou seja, o ritmo de contágio, os surtos e as ondas de infecção nos diferentes estados e cidades. Segundo, a capacidade do sistema de saúde, sempre falamos isso aqui, especialmente a disponibilidade de leitos de UTI e também de respiradores, né? Das redes hospitalares, pública e privada, sempre somadas, certo? Terceiro lugar, a viabilidade, né, de adoção de medidas de mitigação do contágio. Então, isso vale para jogadores, vale para os profissionais da área e, obviamente, para os torcedores. E quarto lugar, né, que foi, inclusive, tema do nosso último debate, a anuência livre e expressa dos jogadores de futebol, que têm todo o direito de se recusarem a jogar, considerando o contexto de uma situação de emergência de saúde pública, né, em face de uma doença que não tem vacina desenvolvida nem cura comprovada. Portanto, eu acho que, em âmbito nacional, o Brasil, na sua totalidade, certamente não está pronto para retomar todos os seus campeonatos esportivos, especialmente os campeonatos esportivos de contato. Mas em âmbito regional, a coisa muda de figura. Por exemplo, eu reputo como acertada a decisão do governador do estado de São Paulo de autorizar a realização das últimas 6 rodadas do Campeonato Paulista, que totaliza 24 jogos, que estão previstos para iniciar em 22 de julho e o encerramento em 8 de agosto, né, com a realização da partida final. A pandemia aqui no estado, ao que tudo indica, está sob controle. Então, o pico de contágio e o pico de óbitos parece ter ficado para trás. Os números atingiram o que se chama de platô e se estabilizaram. E já é a segunda semana consecutiva que São Paulo tem uma queda no número de óbitos, né? Além disso, tanto na região metropolitana quanto nas demais áreas do estado, a ocupação média de UTIs é inferior a 2/3 da capacidade. E isso sem utilização da maior parte dos leitos da rede privada. Então, eu creio que do ponto de vista daqueles 2 primeiros fatores que eu falei, né, que eram estágio da pandemia e saturação do sistema de saúde, São Paulo está resguardado. Sobre o terceiro fator, que são as medidas de mitigação de contágio, né? A lista de condições aí acordadas entre as autoridades estaduais e os dirigentes dos clubes, ela é muito extensa, né? E eu, de fato, acredito na eficácia dessas medidas, claro, se elas forem implementadas corretamente. Então, só para destacar aqui os principais pontos, né? Então, vamos lá. Estádio sem torcida, né? Evitando aí as aglomerações in loco. As partidas disputadas em regiões que atualmente são menos afetadas pela pandemia, né? Aqui a gente fala em regiões em fase amarela. Protocolos especiais de testagem, de proteção, de higiene para os atletas. Então, isso vai desde medição de temperatura até o uso obrigatório de máscara fora do campo, passando também por distanciamento no banco de reservas. A gente não vai ver mais eles tão juntos, né? E divisão do estádio em 3 áreas, né? Com diferentes permissões de acesso aos profissionais.
né? Então, limitação de credencial, de pessoal credenciado, só 200 indivíduos que vão estar distribuídos aí nessas 3 zonas. E o confinamento dos times, né? Se não me engano, são 15 ou 16, são 16 clubes, óbvio que é um número par. Isso é aquela famosa concentração, mas com outro nome, né? E talvez com alguns cuidados adicionais com aquela questão das visitas clandestinas, né? E, claro, protocolos aí bem rigorosos no caso de infecções confirmadas pelo novo coronavírus. De novo, vale para o jogador, vale para a comissão técnica ou para o funcionário, né? Pelo que eu li, o isolamento do paciente ele é imediato. Aí é feita uma análise das interações sociais para ver com quem o paciente teve contato e exame em todos que tiveram contato direto por mais de 5 minutos. Isso aí eu achei esquisito porque achei um critério meio arbitrário, mas enfim. Mas finalmente tem aquele quarto fator que é o mais importante na minha opinião. Os jogadores, por livre e espontânea vontade, devem concordar expressamente com essa exposição ao risco. É claro que na prática a pressão econômica, como bem colocou o Dr. Augusto, e a própria pressão da torcida sobre esses jogadores, para que eles aceitem a volta do campeonato, vai ser imensa. Mas eu acho que essa deve ser uma decisão pessoal acima de tudo. Mas já que eu elogiei aqui a decisão do governador de autorizar a conclusão do Paulistão, no espírito de não perder o hábito da crítica, aqui nós temos mais uma prova eloquente de que a flexibilização do isolamento social não segue a ciência, mas sim a conveniência política. Então aqui eu abro aspas para o João Dória, que diz o seguinte: a previsão é que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado, e, ao que tudo indica, no dia seguinte, domingo, dia 9, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então percebam que coincidência maravilhosa. A curva da pandemia em São Paulo vai obedecer ao calendário do futebol brasileiro. É muita sorte mesmo. Vamos então? Vocês não vão debater o assunto, é isso? Ué. Já querem ir para os argumentos podemos finais, debater. agora Não, faltam podemos. 3 minutos para os argumentos finais. Se Podemos não tiver, debater. nós já Debater. vamos. Não, podemos debater sim. Então, por favor. Minha dúvida é... Tô triste, não tô feliz. Me faltam argumentos. Augusto? Ai, Caio. Eu gostaria de trazer ao espectador coisas que só nós sabemos, mas realmente eu não vou cometer essa deslealdade com você. Nem eu. De qualquer forma, eu volto a afirmar, acho que a sua reputação está muito mais abalada pelas posições completamente equivocadas que você sustenta. Afirmada assim com base em falácias, muitas delas falácias. Aí que a sua reputação se abala. Boa noite. Então, por favor, boa noite, Augusto. Boa noite, Caio também. Boa noite, Até amanhã. Até amanhã.